We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós vamos ter uma palavra de oração e nós convidamos a todos os nossos irmãos para orarem juntamente conosco. E quem então vos saúda e vos convida a orar é o pastor José Aparecido da Silva. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos novamente reunidos juntamente com os nossos preciosos irmãos e irmãs, para juntos nós desfrutarmos dos benefícios da bendita palavra do Senhor. Nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e também pedimos a inspiração divina para mais este trabalho, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, dando a bênção, a cura divina,
a solução para o problema, dando vitória a todos os teus filhos, ó Deus. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, a escritura que vamos ler está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, e nós leremos a partir do versículo 14. E enquanto os irmãos procuram, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube, de segunda a sexta-feira, e nós convidamos a todos os nossos irmãos para estarem conosco de segunda a sexta-feira, e também nós publicamos este vídeo simultaneamente após publicarmos em nosso canal a mensagem do sétimo anjo. Então publicamos também em nossos canais de WhatsApp, nossos grupos, que são 3, e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte, ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e nós adicionaremos com muito prazer, com muito carinho. E não esqueça também, meus irmãos, quando vocês estiverem assistindo a programação, de clicar no gostei, no joinha ali, e inscrever-se também no canal, porque isso nos ajudará a que a plataforma vá nos impulsionando cada vez mais para que outras mais pessoas, irmãos preciosos, irmãs queridas, possam ser alcançados pela bênção do Senhor. E nós pedimos isso então aos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. E dito todas estas coisas, agora nós vamos então para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. São Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém. Que Deus possa acrescentar as suas bênçãos a essa sagrada leitura que nós acabamos de ler. E agora, queridos, nós teremos um hino em louvor ao Senhor nosso Deus, uma belíssima canção para o nosso deleite, para o nosso enlevo espiritual e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do hino que vamos ouvir é Paz no Vale. Quem canta esse hino bonito, maravilhoso, é o saudoso cantor sacro Luiz de Carvalho. Nós vamos ouvir então essa bela canção e depois retornaremos com a continuidade da lição que estamos tendo aqui, da leitura bíblica e o estudo da mensagem que estamos tendo, que é a mensagem Poder de Transformação. Vamos então agora ouvir para a glória de Deus e para a felicidade dos nossos corações. Ouçamos e meditemos.
Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus receba esse louvor para a sua honra e para a sua glória. E agora nós estamos aqui com a mensagem diante de nós, poder de transformação, e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo aqui no estudo 149. Vamos então aqui. E assim está fazendo a religião científica. Ela toma a palavra de Deus e faz uma organização de igreja a partir dela. Ao invés de fazer as coisas que é para fazer, eles dizem: os dias dos milagres terminaram. A Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não há tal coisa como cura divina, dizem eles. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão nas serpentes, ou beberão coisas mortíferas, e não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. O que? Então todas as nações, toda criatura, eis que eu estou convosco até a consumação da terra. Consumação do mundo, cosmos, a coisa inteira.
fim da consumação. Ele está absolutamente aí. Então, o Senhor Jesus Cristo disse que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação de todas as coisas, a consumação dos séculos. E enquanto isto não terminar, o poder da cura divina estará presente no meio do povo de Deus. O poder do Evangelho estará operando sobre a vida de todo aquele que crê na bendita palavra do Senhor. E agora veja, eles tomam a ciência e dizem: bem, contanto que nos reunamos e nos unamos à igreja e nos tornemos isso, ou um bom membro assíduo, pagamos nosso dízimo. Veja, não está dizendo, não há tal coisa como Deus. Observem isso. A igreja científica, a igreja que não é uma igreja revelada, ela não diz de todo que a palavra de Deus não existe, que nada do que dizemos ou é verdade, não é? E assim por diante. Então não se nega completamente a palavra de Deus, não se nega a Deus, mas nega-se as partes que são prometidas para este dia em que nós estamos vivendo. Você escutou minha fita sobre os falsos cristos nos últimos dias? Veja, não o falso Jesus. Satanás sabia melhor que isso. Veja, mas são falsos cristos. Cristo significa o ungido, e eles são verdadeiramente ungidos. Ungidos com o quê? Do Espírito Santo, para fazer ainda sinais e maravilhas, e eles os fazem. Então vejamos isto. Os falsos ungidos não são falsos Jesuses, são pessoas que têm a unção de Deus, porque ele disse aqui, ungidos com o quê? Com o Espírito Santo mesmo. Portanto, eles são capazes de orar muitas vezes e promover milagres, promover maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Evangelho, mas não creem em toda a bendita palavra de Deus. Creem em parte dela e não creem em outra parte da palavra. Mas veja, quando desce agora, nós estamos na última era, não lá atrás, na era pentecostal. Estamos aqui na última era, e a primeira era começou com a palavra, a qual era Cristo, e a última era tem de terminar com a palavra, a qual é Cristo. E estas outras coisas, estas cascas e coisas tais como expliquei, são apenas portadoras da palavra para servir seu propósito até que isso chegue à plena estatura. Veja, do que o grão original era. Então, nós já passamos por assunto semelhante em outras programações, quando o profeta de Deus diz que a casca, ela não é a semente, mas ela traz dentro de si a semente. E para comportar a semente ali dentro de si, ela deve ter o mesmo formato da própria semente. A casca tem o mesmo formato da semente.
E então pode-se até se pensar que a casca é a própria semente, mas ela não é a semente, ela é a casca. Ela foi portadora da semente, mas ocorre que ao amadurecer a semente, então a semente deixa a casca e vai para o celeiro. Ela amadurece e é recolhida no celeiro. Você está entendendo as aplicações, não está? Com certeza a casca se desprende da semente e a casca fica reservada para o fogo, e a semente é reservada para ser recolhida no celeiro. O que isto significa? Que a verdadeira semente de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, estarão reservados para o arrebatamento, mas a casca onde essa semente nasceu, essa será reservada para o fogo. Agora, o versículo 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Essas são as gerações de Adão. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja como essa semente da serpente se desviou para a ciência, instrução, cidades e música e grandes coisas e instrução e ciência e assim por diante. Porém, a semente do justo, o qual era... Veja, Eva não tinha semente, você sabe disto, porque a semente não vem da mulher, a semente vem do homem. A mulher não tem semente, a fêmea. Ela tem um óvulo, mas não semente. Porém, ela deu-lhe uma semente, veja, dada por designação de Deus. Ela recebeu a semente e a grande semente naturalmente da mulher foi essa que Deus deu. Veja, Deus lhe deu uma semente em lugar, Deus lhe deu uma semente em lugar de Abel, porquanto Caim a matou. Que o inimigo, a morte, a semente da serpente, matou a semente de Deus em perversão. Ali, veja, Deus deu através da mulher uma semente que é Cristo. Veja, para trazer de volta a semente original. Então, eu acho que ficou claro o que o profeta de Deus nos mostrou aqui, que a mulher, na verdade, não tem a semente, ela tem o óvulo. Mas uma vez que aquele óvulo é fecundado pela semente, que é trazida do homem, o homem é a palavra, é Deus, a mulher representada aqui é a igreja. Então a semente vem de Deus, penetra nela, e quando chega o tempo apropriado, a semente nasce e vem então como uma semente original, um ser sobrenatural que é o Senhor Jesus Cristo. Está vendo? E assim você vê que a perversão trouxe morte,
através de educação e inteligência e do que chamamos hoje ciência e religião e assim por diante. Trouxe morte, mas ela deu-lhe uma semente e então o homem começou a invocar o nome do Senhor e começou a retornar à palavra. Está vendo? Então, ele acabou de ler para nós aqui o texto, o trecho bíblico, que Caim saiu da presença do Senhor e foi para distante, para a terra de Nod, e lá ele começou a criar a sua descendência, e eles eram científicos, eles eram construtores de grandes eventos, de grandes construções, de coisas muito científicas, enquanto que a semente de Deus, a qual Eva trouxe por causa da fecundação, então esses passaram a adorar o nome do Senhor, conforme a Bíblia disse quando nasceu Enos. E lembre-se, siga essa semente. Quando a rastreamos em algumas semanas sobre esta serpente, siga-a. Ela serpenteia direto através da Escritura. Observe-a. Essas duas videiras crescem bem juntas, como você escutou minha mensagem sobre a videira. Elas crescem bem juntas e tão parecidas que isso quase enganaria os próprios escolhidos, se possível. Nos últimos dias, quando chegou à cabeça, ela solta um grão exatamente como o trigo, porém não é trigo. Veja, não é casca ainda. Agora veja a civilização deles. Instrução. Acho que tenho mais umas 10 escrituras. Veja, anotadas ali, porém, acho que não vou falar sobre elas, mas nós entendemos por meio disso que instrução, ciência e civilização são do diabo. Isso mesmo, não são de Deus, são do diabo. Agora, eu não digo que vocês não deveriam tê-las. Não, certamente que não. Um pouco mais adiante, nós provaremos isso, que Deus, do mesmo modo que vocês usando roupas, vocês mulheres, nós homens, não era para nós usarmos roupas. Vamos observando esses detalhes. Quando Deus colocou os seres humanos na terra, não era para nós usarmos roupas, porque diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes perante Ele. Então nós estamos como que nus perante o Senhor, mas nós usamos as nossas roupas por causa do diabo, porque o diabo é que vai tomar isso e vai conduzir ao pecado. No princípio, porém, vejam, sendo que viemos nesta era, nós temos de usar roupas. Veja, foi-nos ordenado fazer isso. Nós temos de usá-las. Porém, no princípio, não tínhamos de usar. Veja, porque não conhecíamos pecado. Porém, agora temos de usar. Agora temos de ter automóveis.
Agora precisamos ir a lugares e visitar e assim por diante, em automóveis e ciência e assim por diante. Porém, isto não é de Deus, não é de Deus. Instruções, porém, eles são. A forma de instrução de Deus, de civilização, de ciência, é em sua condição original. Veja, vai além disto que estamos fazendo. Agora veja, eles tomam certas coisas e juntam essas coisas e isto produz uma química que destrói. Agora deixe-as em sua correta posição. Elas estão bem, junte-as. Elas estão todas erradas. Está vendo? Veja, traz morte. E quando você tenta tomar a palavra de Deus e colocá-la em religião deste mundo, você traz morte para si mesmo. Isto mata o sujeito. Está vendo o que quero dizer? Mata a pessoa. Você diz, bem, agora, veja, você crê em Deus. Agora não tem de crer nisso. Se você nossa igreja, aí mesmo, esse é o estrondo que mata, o que mata o sujeito. Você tem de deixar tudo cair para um lado e tomar a palavra. Somente fique exatamente com essa palavra. Não saia. Quando Deus disse assim, é exatamente o que isto é. Não me importa o que a instrução possa provar. Nos dias de Noé, eles podiam provar que não havia água nos céus, lá em cima. Porém, Deus disse que desceria alguma, e desceu isso mesmo. Então vejamos isto. Deus disse que choveria, mas não tinha chuva lá em cima na atmosfera. Mas Deus disse, e aquilo era contra qualquer entendimento humano. Mas logo veio a suceder. Dizem hoje, não há fogo lá em cima para cair, mas observe-o cair algum dia. Como vamos fazer isso e fazer aquilo? Observe Deus fazê-lo. Ele fará. Ele disse que isto o faria. E essa semente se desenvolverá em algum lugar. Glória a Deus. A única coisa que ele está esperando hoje é um campo, algum lugar em que ela possa se alojar. Começará em alguém e eles a perverterão e a pulverizarão, como ele fez com Eva. Isto é o diabo que virá e pulverizará essa semente, do mesmo modo que ele fez com Eva lá no princípio. Começou em Eva, para ela abrigar e produzir filhos de Deus, não filhos de Satanás. Porém, ela era um campo de cultivo e caiu no lugar errado. Assim cairá a palavra num incrédulo, ou num duvidador, ou num cético. Ela fará deles um membro de igreja. Porém, nunca um filho
ou filha de Deus. Diga-lhes para deixar o cabelo crescer, elas rirão na sua frente. Diga-lhes para fazer isto ou aquilo, ou para o homem fazê-lo, eles rirão na sua frente. Não são filhos de Deus. Então vamos observar esse detalhe aqui, não é? Antes de nós terminarmos a leitura. A terra, a semente cai nela, e depois, quando vem a chuva irriga toda a terra, e tanto as sementes boas como sementes de carrapicho, de ervas daninhas, que estão também na terra, todos nascem, tanto as sementes boas como as sementes más, todas nascem quando a chuva cai. É o campo de cultivo errado. Ainda assim, estão contendo a semente. Está vendo? Os falsos ungidos, eles são ungidos, sim, com o Espírito Santo, porque foi a mesma chuva que caiu sobre o justo, também caiu sobre os injustos. É o mesmo Espírito Santo. Falam em línguas e fazem sinais e maravilhas, mas é de Satanás. Bom, vamos parar aqui. Nós chegamos até o parágrafo 169. E agora nós vamos ter mais uma palavra de oração para encerramento de mais este programa. Vamos orar todos juntos então. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor por mais esta palavra que nós ouvimos, que o Senhor nos mandou, para que nós possamos ir crescendo cada vez mais na graça, no conhecimento e na fé, meu Pai. E mais uma vez, nós pedimos a cura divina em favor dos enfermos, a libertação para os oprimidos, os lares sejam abençoados, Satanás seja expulso dos lares, das famílias, e cada filho, cada filha do Senhor prossiga com a bênção em suas almas. Deus de misericórdia, nós pedimos tudo isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém, amém. Muito bom, amados. Chegamos ao final da nossa apresentação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos de volta em nosso próximo programa. Amém, amém.